A Teresa falava da carga da segurança social que estes imigrantes retiram, mas a verdade é que a colocam noutros setores como a educação, a saúde ou a habitação. Exatamente. Eu já vou aí. Eu antes gostava só de perguntar, não sei se sabem, quantos portugueses é que saíram de Portugal nos últimos 20 anos? 1,5 milhão, na sua maioria jovens. Portanto, eu acho que a prioridade deveria ser esses portugueses não terem de sair de Portugal. Em relação à questão do impacto nos serviços públicos, ele existe, quer dizer, é fácil negá-lo a partir de uma bolha de pessoas que não utilizam esses serviços públicos, mas ele existe a pressão nos serviços de saúde, isso é óbvio, porque se aumenta o número de utentes sem aumentar a capacidade, vai haver um comprometimento no acesso e no serviço. O Banco de Portugal, a semana passada, veio dizer, de facto, a imigração está relacionada com o aumento dos preços na habitação. Na educação, é sobretudo o desafio do aumento de alunos, aumento de 160% dos alunos estrangeiros em 5 anos, aqui sobretudo os alunos que não têm o português como primeira língua, só quem não sabe o que é uma aula, nem sabe o que é ensinar, é que acha que é fácil gerir turmas com alunos que não têm o português como primeira língua. E depois nos transportes públicos, e isso não é uma percepção, eu convido a percepcionar isso usando os transportes para aceder das periferias até Lisboa. Depois, há muito mito de que isto é a salvação económica. 97% dos empregos criados nos últimos 20 anos são de salário mínimo. Portanto, o que nós estamos a alimentar com isto é uma economia que vive de salários mínimos, que exporta jovens qualificados e importa trabalhadores pouco qualificados. E depois isto leva-nos para o mito da sustentabilidade. E a sustentabilidade corre do seguinte, há estudos muito interessantes, há um estudo que eu até recomendo do Ministério das Finanças da Dinamarca, que põe exatamente esta questão, que é, quando os salários são muito baixos, a imigração é pouco qualificada e os salários são muito baixos, que é este caso, o que é que acontece? As pessoas acabam por contribuir menos do que aquilo que custam em termos de serviços públicos, ok? Portanto, não há aqui uma vantagem económica, se quiserem ver a questão pelas lentes apenas económicas, que eu acho que ela é muito mais do que uma questão económica, e termino só aqui com os argumentos não económicos que me parecem ser os mais importantes. Primeiro, este aumento sem precedentes do número de imigrantes em Portugal tem a assinatura da geringonça, mas o que ele não tem é legitimidade democrática, porque saíram vários estudos, 60% a 70% dos portugueses quer menos imigração e mais controle da imigração. Então, isto é uma coisa que foi feita, agora parou, à revelia da vontade dos portugueses. E outra coisa que nós ignoramos, porque é uma coisa que nos custa muito falar, é que isto também põe em causa a coesão social. Ou seja, uma imigração muito acelerada, sobretudo, que aconteceu também aqui de contextos culturais diferentes, põe em causa a coesão social. Não ver isso é não ler jornais fora dos jornais portugueses e não estar informado. O que é que o país ganha, Ana Bárbara, em exportar jovens qualificados e importar trabalhadores que ganham o salário mínimo nacional? Em exportar jovens qualificados não ganha nada, mas a verdade é que temos muitos jovens que continuam a sair e já há vários anos. Aliás, nos tempos da Troika tínhamos o próprio Primeiro-Ministro a aconselhar aos jovens portugueses que imigrassem. Mas a verdade é que se a questão do número de imigrantes é o peso que tem para o Serviço Nacional de Saúde, acho que temos aqui duas questões. A primeira é que há menos imigrantes com I em Portugal do que imigrantes com E portugueses no estrangeiro. Há 2,1 milhões de portugueses no estrangeiro. Portanto, se houvesse aqui uma necessidade de troca populacional e se pensássemos só na ideia de sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde, teríamos contas que ficariam a perder. Não ter saído. Mas quem emigrou também tem direito de o fazer, suponho. E quem emigrou para cá também pode ter direito de fazê-lo. Seja como for, ainda que se possa pensar nos imigrantes como sobrecarga para o Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que eles são um ativo para o próprio Serviço Nacional de Saúde, uma vez que também o financiam através dos seus impostos. A questão da habitação ou do salário mínimo não é uma questão cujo ónus possa ser posto nos imigrantes. É uma questão que pode ser posta na nossa política de trabalho, na nossa política laboral, na nossa capacidade de produzir. A crise da habitação já existia antes disso. Há uma série por exemplo, em Lisboa, de casas que não são postas nem para arrendamento, nem para venda. Portanto, temos uma série de edifícios devolutos que também contribuem para que o preço do metro quadrado suba muito. Portanto, acho que não se pode pôr o ónus nisso, em parte, quando Portugal sempre teve, nesta parte do século XX, a partir do Estado Médio do Estado Novo, uma tradição de emigrar, e enfim, e as pessoas viviam nessas comunidades, contribuíam para essas comunidades e regeneravam muitas vezes o tecido populacional dessas comunidades onde se inseriam. Ana Bárbara, não é uma questão de pôr o ónus, é uma questão de que há uma correlação óbvia que se aumenta a procura, também aumenta o preço. É só isso, não é uma questão de pôr o ónus. Ou seja, nós não podemos encarar este debate... A procura de quê? Do Serviço Nacional de Saúde? Não, da habitação, neste caso. Se aumenta a procura do Serviço Nacional de Saúde e não aumenta a sua capacidade, acompanhando, então vai haver problemas no acesso. E há muitos portugueses que se queixam de problemas no acesso. Se a questão é numérica, a imigração de portugueses então até seria favorável.
Porque diminui a procura. Não é essa a questão. A questão é que nós, em vez de mantermos os jovens portugueses, eu sei que para ti é indiferente, se calhar para ti é indiferente, são jovens portugueses ou são jovens do Bangladesh, mas eu gostava que Portugal conseguisse reter os seus jovens portugueses. Mas se há jovens portugueses que querem emigrar, e é por causa deste porque modelo... é que tu tens de ter uma preferência sobre esse assunto? Quando era aos tempos da Troika, os jovens portugueses que queriam emigrar... Não, estamos aqui a falar de preferência. Estamos aqui a falar de preferência. Tu é que estás a dizer que preferias que eles ficassem. A única coisa que eu quero dizer é que este debate é um debate que é muitas vezes muito emocional, por causa da questão, quer dizer, há esta ideia filosófica de que as fronteiras são um mal desnecessário. É uma ideia bonita e eu posso discuti-la filosoficamente. Na prática, isso não é assim. E, portanto, eu acho que não se pode colocar qualquer perspectiva cética em relação à imigração, que é o que se tem feito. E depois é extraordinário, porque assim, a maior parte dos portugueses quer controle na imigração, mas nós vamos ver a comunicação social e é todos os dias. Precisamos de mais artigos de jornais, etc, etc. Mas precisamos para uma série de serviços. Precisamos. A agricultura, por exemplo. Pronto, então, olha, diz, não tem cuidados continuados, por exemplo. Mas defendes o quê? Deportações em massa? Não, eu nunca disse isso. Eu falei em controle da imigração. Achei que, enfim... Mas acho que essas políticas muito irresponsáveis com a assinatura da geringonça podem levar-nos a caminhos muito complicados, porque as pessoas depois zangam-se. Quais pessoas? Os portugueses. Os portugueses zangam-se com o quê? Com a entrada de imigrantes? Sim, tu tens noção com a saída dos portugueses também. Tu tens noção que uma prerrogativa da soberania é o controle sobre as fronteiras, não tens? Sim, então. Pronto. E achas que as fronteiras são descontroladas? Nós temos mais portugueses no estrangeiro do que estrangeiros em Portugal. E tu achas que temos um problema de controle de fronteiras? Não estou a perceber a tua associação constante à nossa comunidade de imigrantes perfeitamente integrada, que não teve nada a ver com este influxo que nós tivemos agora, que foi sem precedentes no caso português. É sem precedentes. É questão de número total. Mas não interessa o número total, interessa o contexto, Ana Bárbara. Nós não interessam as duas coisas, desculpa, interessam as duas coisas. Não, claro pronto, que sim. Então, olha, eu respondo com achas que há habitantes a mais e se a questão fosse a troca de imigrantes, haveria ainda mais. Não é uma questão de haver habitantes a mais ou não. Nós não estamos preparados para este influxo tão acelerado. É tão difícil perceber assim. Mas não estaremos preparados para o regresso de 2,1 milhões de portugueses? Portugueses qualificados, sim. Se o vosso argumento é a economia... Vosso quem? Se o argumento... Eu sou uma. Peço desculpa. Se tens toda a razão. Por quem sois? Se o argumento é a economia, ok, então nós temos que dizer que jovens qualificados, economicamente, valem mais. Eu detesto o argumento económico, mas é assim, valem mais do que trabalhadores não qualificados. Todos são qualificados, então e os portugueses que emigraram na década de 60? Vamos avançar, Ana Bárbara. André Ventura começou a ficar conhecido depois de fazer comentários sobre o Benfica por causa de uma campanha que fez em Loures, em que elegeu como inimigo público os ciganos. E anos depois, parece-me que continua a fazer a mesma coisa. Na altura, um outro candidato nestas eleições, Fábio Figueiredo, acusou de usar a comunidade cigana como alvo de marketing político. E eu acho que foi, enquanto marketing político, uma ferramenta que ele achou eficaz e continua a fazê-lo. Mas acho inacreditável que se continue, tanto tempo depois, a falar de uma etnia de uma forma tão racista. Ainda hoje, ele, ou ontem, já não tenho certeza, na verdade, também publicou uma notícia a falar de uma polícia que ficou ferida após mandar um grupo de ciganos. Isto nunca aconteceria se fosse um grupo de brancos ou um grupo de negros ou outra coisa qualquer. Parece-me que ele quer permanentemente usar um combustível que escala um conflito e está permanentemente, ainda que não tenha dados que possam servir para equiparar, a fazer de um cigano um criminoso. E eu acho isto particularmente paradigmático vindo do Chega. Deixa-me só terminar, é só um minuto, porque a verdade é que nós temos crimes gravíssimos vindos do Chega, e é uma coisa que está sempre a aparecer nas notícias, são crimes de naturezas diversas. Pedro Alves, condenado por violência doméstica, Pedro Frazão, castrou 2 animais na sede do partido, a seguir condenado por mentir sobre Francisco Louçã, há burlas ao SNS, extorsões, roubos de esmolas, roubos de malas com posterior venda do seu conteúdo na Vinted, o próprio André Ventura condenado por insultar uma família, as pessoas que rodeiam André Ventura, por exemplo, o seu próprio guarda-costas, marido de Marisa Matias, condenado por espancar um tipo, deixar desmaiado e lhe roubar 10 euros ao bolso. Essa história não é verdade. É verdade, Desculpa, é verdade. Mas essa história não é verdade. E enfim... E é marido de Rita Matias. Pardal Ribeiro, Rui Pedro Moreira, condenados por prostituição infantil e por crimes secundários. Eu já percebi que há aqui uma rúbrica fixa neste programa, que é a Ana Bárbara a comentar reels do Chega e a pronto, és pouco original nas tuas, mas é a tua liberdade e tens todo... Agora, eu acho que há aqui um ângulo muito mais interessante do que usar este tempo para fazer um bocadinho de sinalização de virtude anti-Chega, e vou pegar nesse ângulo. Porque eu acho que o que é interessante é perceber porque é que esta mensagem, no fundo o Chega aparece com várias mensagens, não se reduz de todo a esta questão dos problemas de integração da comunidade cigana, mas esta tem muita adesão
então tem muita adesão, sobretudo, junto das comunidades que vivem ao pé de comunidades ciganas, dos eleitores que vivem ao pé de comunidades ciganas. E eu acho que mais do que estar aqui os casinhos e a dizer mal do Chega, acho que se calhar era importante nós percebermos um bocadinho aqui a realidade. E há números que nos permitem identificar algumas tendências. Muito rápido, Teresa, que é para termos tempo para taxas de analfabetismo e iliteracia muito superiores à média nacional, de abandono escolar, portanto o ensino é obrigatório, mas depois na comunidade cigana vira-se, já não se olha para isso, dependência acima da média de RSI e de apoio à habitação em alguns territórios acima dos 60% e um modelo absolutamente patriarcal. E depois há pessoas que só se lembram disto quando é para dizer mal de André Ventura. E há uma total não adesão à realidade, porque as comunidades que convivem com os desafios de integração da comunidade cigana têm noção de que há aqui uma questão que deve ser falada e que deve ser falada com coragem, e portanto eu acho que esse tema é muito mais relevante para o país do que estar aqui a fazer críticas. A listar os crimes do Chega. O teu tema, Teresa... Achas que os ciganos não têm de cumprir a lei, são só os ciganos? Não vamos ter tempo para o tema da